Olá, pessoal! Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre a origem da literatura, como modo de revisão, né? Vocês já produziram né, as reflexões para o questionário. Eu gostaria de dar mais algumas orientações e fazer algumas reflexões, né? Porque quando eu falo de literatura, quando falamos de literatura, muitas vezes parece que a literatura hoje ocupa um espaço paralelo, não tão importante, como se fosse algo supérfluo, não político, não social, não filosófico. E quando nós falamos das origens da literatura, nós falamos justamente de um momento em que não havia separações entre o que era importante e o que não era importante, entre o certo e o errado, entre a ficção e a verdade, né? Porque no começo, na origem, na arqué, né? Tudo era uma grande narrativa. E para que, né, servia essa narrativa? Servia para tentar explicar o que os olhos viam e não entendiam. Porque imagina que estávamos no momento tão inicial da história que não havia nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de saber que desse alguma orientação sobre o que, porque chovia, porque não chovia, porque as pessoas morriam, porque as pessoas nasciam, porque as pessoas eram diferentes, porque as pessoas tinham raiva ou não tinham raiva, porque as pessoas eram diferentes. Então era tanta falta de informação que tudo era um caos. E diferente dos animais, o homem não consegue viver sem uma explicação, né? Ele foi criando grandes guarda-chuvas de explicações. E como que eu explico essa falta, né, de sentido? Criando histórias. Aí vem os mitos, né? Os mitos foram a primeira educação. Os mitos foram a primeira ferramenta de educação, porque eles tentavam preencher um vazio que era do próprio ser humano. O mais interessante é que o mito, como primeira ciência, primeira história, não foi nem um pouco verossímil, não foi nem um pouco realista. O homem vivia num estado tão grande de desconhecimento que, para preencher o vazio, era também importante preencher o vazio com alguma esperança. Por isso que os mitos são sempre fantásticos, né? Eles vão explicar o desconhecido não somente com alguma narrativa verídica ou então verossímil, realista, que possa acontecer. Pelo contrário, eu vou utilizar grandes histórias, deuses do trovão, da agricultura, deus do invisível, dos mares que têm superpoderes, porque justamente desde o início a narrativa enquanto poesia existe, porque a vida não basta, né? Então vou preencher com esse maravilhoso. Só que nesse período muito primordial do homem, não havia separação entre isso aí é mentira, isso é verdade. Não, os mitos preenchiam o lugar da verdade. Isso que é tão bonito, né? E aí a gente pode verificar e pode estudar que há vários mitos fundamentais. O mito de Zeus, o mito, né, de Cronos, é o tempo que vai devorando seus filhos, né? Temos o mito de Ulisses, que já entra numa epopeia, mas é um mito, né, de um grande herói, que ele representa a cultura, o controle das paixões. Temos o mito de Prometeu, que é importantíssimo, pessoal, porque pensa, o Prometeu ele vai representar essa hierarquia dos homens frente aos animais, tá? Que é o próprio conceito inicial do humanismo, o homem como centro de todos os seres, né? Quem não lembra o mito, Zeus incumbiu Epitemeu e Prometeu de criar os seres. Epitemeu criou os animais. E como havia o mundo e os seus efeitos meteorológicos, Epitemeu, né, deu as penas para as aves, para se protegerem do frio, os pelos, para os animais, as escamas, para os peixes. Então, a natureza, né, os seres vivos estavam protegidos por esses componentes físicos e biológicos. Quando Prometeu foi
fazer o homem, não havia nenhuma proteção física. Já havia se acabado os pelos, as penas, as escamas. O homem estava indefeso e frágil. Se a história terminasse aqui, o ser humano seria o ser vivo mais frágil de todos. Mas o Prometeu, que não era trouxa nem nada, ele resolveu dar uma capa invisível, uma capa abstrata. Ele resolveu roubar dos deuses a inteligência, a criatividade, a capacidade de criar alguma coisa. Então, Prometeu rouba o fogo dos deuses e dá para os homens. Que fogo é esse? É a inteligência para criar um objeto, a inteligência para criar alguma ferramenta, a esperteza para descobrir o fogo. Então, o homem foi se protegendo com a sua inteligência. Nesse sentido, esse mito coloca o homem como centro de tudo, né, pessoal? Mas assim, professora, mas quem contava os mitos? Eram os aedos, os rapisodos, os cantores. Eles eram responsáveis por essa divulgação e eles eram quase assim estrelas nessa. Pensa que isso é século 8 a.C., é muito antigo, tá, pessoal? Então eles eram narradores que saíam por aí a contar grandes histórias, né? Pessoal, pois bem, como eu já falei isso uma vez em aula para vocês, até então os mitos, essas narrativas fantásticas, elas eram responsáveis até pelo entretenimento. Só que logo depois, né, uns séculos depois, começaram a surgir guerras, porque também guerra é um desejo também tão inerente do ser humano. Então começaram a surgir as guerras e voltavam das guerras os soldados, os sobreviventes. Eles também contavam as histórias. Então começou a chocar, de um lado, os mitos e de outro os relatos dos sobreviventes. Então, o que aconteceu com a cultura? Atravessou os dois. A partir de agora, eu vou contar a história da guerra, ajudada pelos deuses. E aí surge o primeiro gênero literário chamado epopeia. O que é epopeia? Epopeia é um gênero em versos, porque era memorizado pelo poeta, que não havia ainda a propagação da escrita. Então, nessa epopeia, eu ia contar histórias de guerra, só que essas histórias de guerra eram amparadas pelos deuses. Por exemplo, o Ulisses da Odisseia era auxiliado por Palas Atena. Então, em todas as epopeias, né, todas, né, mas na Grécia temos as duas grandes epopeias, que é a Ilíada e a Odisseia, os deuses estão auxiliando os heróis na guerra. E aqui é importante que a ideia de herói fica muito forte, porque ainda que haja auxílio dos deuses, haverá esses heróis, esses seres que são humanos, mas vão representar essa ideia de um super sujeito, um super homem, aquele no qual eu vou me espelhar. O herói das Odisseias, Ilíadas, coisa e tal, ele representa o que o cidadão grego deveria ser. Por isso que, de novo, a epopeia surgia enquanto um material político e social. Porque quando as crianças ouviam os relatos das mães, quando elas falavam que houve um homem chamado Ulisses, houve um homem chamado Agamenon, chamado Aquiles, elas vão querer se espelhar. Por isso que a literatura foi a primeira paideia grega, a primeira pedagogia grega, porque ouvindo as histórias eu queria ser um ser humano melhor, tá, pessoal? Pois bem, e nenhuma das epopeias, né, Odisseia, que temos a passagem das sereias, né? Que é uma das passagens mais famosas, quiçá a mais famosa, que é quando Ulisses vai atravessar o mar esse, né, numa região em que há as sereias. Sereias vem de sirene, né? Vem desse som, justamente a representação do mais instintivo, o mais animal, o mais selvagem, que é o homem na sua origem, aquele homem pré-cultural, pré-civilização, é quase o Tarzan, né? E tudo que eu falei até agora, mito, epopeia, os heróis, tudo isso serve para tornar o homem muito mais civilizado, muito mais cultural, muito mais
controlador dos próprios instintos. Não esqueçam, na cultura grega, o pior eram as paixões que enlouqueciam os homens. Nessa passagem da Odisseia, em que há o Ulisses tentando atravessar o mar onde estão as sereias, ele vai ter que enfrentar o mais inumano, o mais selvagem de si mesmo, que é justamente o lado animal do homem, representado pelas sereias. Como que o ser humano, como que Ulisses nos ensina a ser muito mais fortes, como que Ulisses nos ensina a ser muito mais culturais, a ser muito mais racionais. Olha o fogo dos deuses aqui. Na passagem das sereias, ele está amarrado ao mastro. O que significa esse mastro? Significa cultura, significa controle, significa racionalidade, pessoal. Então aqui, mito, epopeia, século 10, 8 a.C., tá? Quando havia menos gente, então conseguia reunir as pessoas numa praça e contar para essas pessoas as grandes histórias. Quando chega no século 5 a.C., temos já uma grande cidade, né? Atenas, e essa cidade, ela já vai ter como grande questão a ideia do livre-arbítrio. Até o século V, o homem respeitava os deuses, temia os deuses, e agora começa o homem querer pensar por si mesmo, sem temer aos deuses, já que ele roubou o fogo dos deuses, conforme o próprio mito, né? Aí que vem os grandes teatros, né? Que vão reunir mais de 20.000 pessoas, e nesses teatros, eles vão mostrar esse conflito entre o desejo de transgredir a lei e a lei. É sempre o homem isolado que vai tentar enfrentar o próprio destino e que representa, então, o embate entre a medida, que é a lei, e a desmedida, que é a transgressão. Claro que sempre vai acabar mal esse homem que quer transgredir as leis, porque justamente ele tem que ser exemplar, a pessoa tem que assistir a peça e sair de lá com uma lição. De novo, o teatro era a grande ferramenta pedagógica, a grande ferramenta moral, a grande ferramenta jurídica. Só assim, um pouco depois é que surgirá a filosofia com todos os preceitos. Mas aqui eu falei para vocês, né, mito, tragédia, epopeia, que representam a cultura grega. É isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima.